Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Ilha do Mel FM o delegado do NUCRIA aqui de Paranaguá, do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes. Delegado da Polícia Civil, Emanuel Brandão, está aqui e vai abordar um assunto aqui junto comigo e com o Mauro Júnior. Primeiramente, delegado Brandão, bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Delegado, a gente está com o Mauro Júnior aqui também. Mauro, nós estamos recebendo o delegado Emanuel Brandão, nós convidamos o delegado do NUCRIA para vir no Rede Notícias de hoje sobre uma notícia que foi divulgada pelo próprio NUCRIA aqui de Paranaguá de uma situação da semana passada. Vizine, vamos então, antes de mais nada, esclarecer aqui o fato. Na semana passada, nós divulgamos uma nota com relação a estupro de vulnerável. Uma menina de 13 anos que foi abordada na saída de uma escola. Logo em seguida, ela relatou que foi abordada pelo motorista de um carro e que foi violentada dentro deste automóvel. Esta ocorrência, ela foi registrada pela Polícia Militar, foi atendida a vítima pelo SAMU e encaminhada para o Hospital Regional do Litoral, e a Polícia Civil também entrou nesse caso. É sobre esta ocorrência que o delegado Emanuel Brandão vai conversar com a gente nesta manhã de terça-feira. Delegado Emanuel, bom dia mais uma vez. E tivemos desdobramentos desse atendimento? Bom dia, Mauro. Realmente tivemos desdobramento desse atendimento. Assim que o NUCRIA tomou conhecimento dessa ocorrência policial que foi registrada pela Polícia Militar, imediatamente esta autoridade policial, juntamente com sua equipe, se deslocou até o hospital para o qual a vítima foi encaminhada, o hospital de referência em termos de violência sexual aqui na região do litoral, e a partir daí começamos as diligências investigatórias para tentar esclarecer essa situação, especialmente com a obtenção de imagens de câmeras de segurança, supostamente nas cercanias do local em que teria ocorrido este fato. Bom, doutor, na apuração da Polícia Civil, na investigação pós a ocorrência, houve uma mudança de rumo. É muito delicado a gente falar do assunto, até porque a gente não quer aqui usar um termo errado, mas não foi bem o que relataram no começo da ocorrência, no primeiro momento, que a Polícia Civil apurou depois. Como foi esse trabalho depois desta apuração da sua equipe lá do NUCRIA? E foi justamente o que aconteceu, Mauro. A equipe do NUCRIA, ela é treinada para fazer todo um atendimento especializado nesse caso de violência contra criança e adolescente, principalmente se tratando de notícia de violência sexual. A partir daí, a gente tenta conversar com familiares, com testemunhas, escolher imagens de câmeras de segurança. No decorrer das investigações, começou-se a suspeitar de que o fato não teria se passado da forma como inicialmente narrado no boletim de ocorrência. No final, então, ficou constatado que não teria havido essa abordagem desse motorista de veículo, que o fato não se passou nas imediações do colégio do bairro Porto Seguro, inicialmente noticiado, e o que ficou constatado, na verdade, foi que essa adolescente ela teria mantido relações sexuais de forma consentida com outro adolescente e que, após essa situação, eles acabaram se desentendendo e ela voltou chorando para casa. E nisso foi acolhida por um popular que passava no momento, uma senhora, que a levou até a sua residência e
certamente temendo por alguma represália, alguma coisa, alguma briga por parte dos genitores, ela acabou criando essa situação, né? Então, como esse fato acabou sendo divulgado à imprensa, né, na ocasião do registro do boletim de ocorrência, esta autoridade policial entendeu por necessário também vir esclarecer a toda a população para que fique tranquila, para que siga sua vida normalmente, principalmente levando seus filhos à escola de forma normal, né, da forma como já vinham fazendo, porque todo mundo ficou muito atemorizado, né, com essa situação. Então, daí a necessidade da gente fazer esse esclarecimento para toda a sociedade. E aproveitando aqui, desde já, parabenizando o delegado Emanuel do Nucria, porque ele prontamente se preocupou justamente com a repercussão do caso junto à sociedade, porque as pessoas ficaram preocupadas com relação a ter um carro andando ali pela região, de ter um tarado, né, rondando ali as escolas do bairro e das proximidades. Por isso, o esclarecimento e o delegado trazendo aqui a versão do que foi apurado pela Polícia Civil. Doutor Emanuel, agora tratando da situação num geral, é muito comum a sua equipe receber, em um primeiro momento, uma denúncia, até formulada pela vítima, e durante a investigação mudar o rumo do que foi relatado. Isso é mais comum do que se imagina, né, delegado? Isso, é um fato que é muito comum no CRIA, né? Ao mesmo tempo que a gente recebe denúncias verdadeiras de crimes graves, também acontece de recebermos denúncias falsas, como aconteceu também no ano passado, na outra situação de estupro, de que uma adolescente também teria sido abordada no centro da cidade e teria sido vítima de algum crime sexual. Esse fato, depois que foi investigado, também não se confirmou. Então, era uma situação semelhante a essa que ocorreu na data recente, agora, né, de segunda-feira passada, e é um fato lamentável, porque toda a equipe do Nucria acaba deixando de lado investigações de crimes graves e verdadeiros para dedicar esforço para a investigação e para o esclarecimento de um fato que efetivamente não existiu. Então, sai toda a sociedade em prejuízo, né? Porque os inquéritos acabam se atrasando, que esse fato, por exemplo, agora mais recente, a gente ficou de 3 a 4 dias envolvido apenas nessa situação, tentando buscar câmeras de segurança, tentando esclarecer a situação, e até que ela foi esclarecida, os outros inquéritos estavam todos parados. E também é válido sempre lembrar que a comunicação falsa de crime, a denunciação caluniosa, ou seja, acusar alguém de um crime ou criar um crime que não existiu e denunciar as autoridades, isso configura crime, né, por parte da pessoa adulta que cometeu ou ato infracional em se tratando de adolescente maior de 12 anos. Bom, o delegado explicou perfeitamente. E aqui vai um recado, né, para adolescentes, até para os adultos também, com relação à falsa comunicação de crime. Repetindo, neste caso do Porto Seguro, houve a mobilização da Polícia Militar, houve o atendimento do SAMU, encaminhando a vítima para o regional, houve a mobilização da equipe do Dr. Emanuel, ele acabou de falar, 3 dias apurando o fato, buscando câmeras, até que se chegou à verdade. O fato foi uma relação sexual entre adolescentes e que depois teve um desentendimento, e esta versão que foi apresentada. Versão apresentada em BO. Versão registrada pela polícia. Investigada pelo Nucria. E depois, né, a verdade apareceu que não tinha carro, que não teve ninguém puxando a adolescente para dentro do veículo e cometendo esse abuso sexual. Doutor Emanuel, um ponto importante também, aproveitando esse caso, essa relação sexual entre adolescentes se fala consensual,
mas pode também se tornar um crime. No caso, um ato infracional, né? Bem dito. A relação sexual entre adolescentes, legalmente, ou entre maiores também, entre um maior e um adolescente, ela só não é crime se tratando de adolescente maior de 14 anos. Em se tratando de relação sexual com adolescente menor de 14 anos, isso configura crime se praticada por um maior de idade ou ato infracional se praticada por outro adolescente maior de 12 anos de idade, de 14 no caso, né? Então, o que é que acontece? Nesse caso concreto, como o adolescente tinha 13 anos de idade, esse adolescente irá responder por ato infracional, né? Análogo ao crime de estupro de vulnerável, e a própria adolescente que acabou criando essa situação irá responder pelo crime de falsa comunicação, pelo ato infracional, de falsa comunicação de crime. Bom, delegado, e a partir de agora, né, nesse caso de forma específica, ela responde, não tem mais investigação, termina por aqui, ou o NUCRIA continua acompanhando essa situação? Em princípio, essa investigação ela já se encontra praticamente encerrada, somente resta a gente aguardar o encaminhamento do laudo pericial, né, que foi feito na adolescente, por parte do IML, né, e em apresentando esse laudo, já vou relatar o inquérito para o Ministério Público e para o Poder Judiciário, e a partir daí eles vão dar o encaminhamento devido. E vale lembrar também que nessa situação, em qualquer situação de crime sexual, principalmente quando há notícia de que houve penetração ou algum contato sexual mais íntimo, a vítima ela passa por todo um tratamento profilático lá no Hospital Regional do Litoral. Esse é um tratamento bem dispendioso, é um tratamento que ministra muitos medicamentos na vítima. Então, até essa situação, essa adolescente passou de ser submetida a toda uma medicação muito forte que sem necessidade, né? Já que a relação sexual ela foi com uso de preservativo e que não se tratou de uma violência sexual digamos, com violência ou grave ameaça. Bom, delegado, acho que fica aqui, né, o recado, e como eu falei agora há pouco, essa ocorrência é importante para a gente tratar do assunto com exemplo, porque isso é mais corriqueiro do que se imagina, a falsa comunicação de crime nesse tipo de situação. Delegado, dando o recado para essa meninada, falsa comunicação de crime vai responder. Não é assim que se aciona SAMU, Polícia Militar e Polícia Civil. Vai responder por um crime se inventar uma história, né, delegado? Isso, responde criminalmente. Sendo adulto ou sendo adolescente maior de 12 anos, em havendo comunicação falsa de crime, eles irão responder judicialmente por isso. Porque o Estado ele desempenha muito esforço, é muito gasto, né? Nesse dia mesmo eu fui lá no Hospital Regional, tinham vários pacientes nos corredores, sem um local adequado para ficar, né? Justamente por conta da superlotação, e essa adolescente, por se tratar de um crime sexual, estava sozinha em um quarto. Então, imagina, gerou um prejuízo até para os outros pacientes que eram atendidos no hospital, né? E também a gente tem muito caso, com alerta também para os pais, principalmente para aqueles pais que estão em processo de divórcio ou de separação, que também não procurem a delegacia de polícia para registrar falsas notícias contra os seus ex-parceiros, porque isso é uma coisa que é muito constante também lá na delegacia, por disputas familiares, por brigas de guarda, acabarem criando situações que não correspondem à verdade, justamente com o intuito de prejudicar o ex-parceiro. Doutor Emanuel foi claro, direto, e essa entrevista é esclarecedora, aproveitando o que aconteceu na semana passada. Doutor Emanuel, um outro fato importante também, pegando o gancho na ocorrência. Não podemos deixar de denunciar. Primeiro lugar é denúncia, depois a investigação policial. Não deixem de denunciar qualquer fato suspeito ou situação. Primeiro a denúncia, depois o registro da ocorrência, né, delegado? Isso mesmo, você tendo uma suspeita fundada, né, uma suspeita real de algum crime contra criança e adolescente, ou até mesmo contra um adulto, denuncie.
existem vários canais de denúncias, né? Seja pessoalmente na delegacia de polícia, seja acionando a PM em uma situação de flagrante, ou mesmo através do Disque 100, que é um canal de denúncia anônimo. O importante é sempre denunciar. A gente não deve se omitir diante de uma situação de violência. Bom, nós estamos conversando ao vivo com o delegado do Nucria, Dr. Emanuel Brandão. Prontamente atendeu aqui o nosso convite para participar ao vivo do Rede Notícias desta terça-feira. Delegado, mais uma vez então, tranquilizando a população do Porto Seguro e região, mas que todos permaneçam sempre atentos para situações suspeitas, mas que desse caso não foi de fato uma vítima abordada na rua, uma estudante abordada na rua por um homem que estava dentro de um carro, tranquilizando lá com relação a esse ponto da ocorrência, né, delegado? Isso, nesse sentido, toda a população deve ficar tranquila que o fato não se passou conforme inicialmente noticiado e que, no final das contas, a gente perdeu um tempo, mas, felizmente, foi um caso a menos, né, de um ato sexual cometido mediante violência ou grave ameaça contra um adolescente. Então, é melhor a gente investigar no final e ver que não se tratou de um fato real, né, do que a gente realmente confirmar que esse fato aconteceu. Então, toda a população pode ficar tranquila nesse sentido. Pois é, Vizini, que esclarecedora a entrevista do doutor Emanuel, né? É importante a fala do doutor Emanuel Brandão, né? Estamos recebendo ao vivo aqui o delegado do Nucria, esclarecendo para a nossa população. Essa entrevista depois vai continuar lá nas nossas redes sociais, no Facebook, no nosso canal no YouTube. E importante o delegado falar, né, Mauro? Sem dúvida nenhuma. O delegado falou conforme manda o figurino. E agora vai o nosso recado aqui, né? Para essa gurizada que inventa notícia, que inventa um fato nesse sentido. Toma cuidado, porque você responde sim por um ato infracional se for menor de idade. Doutor Emanuel, parabéns pelo seu trabalho, obrigado pela sua disponibilidade em participar ao vivo aqui do Rede Notícias, porque o assunto merecia, de fato, esclarecimentos oficiais. Obrigado pela sua entrevista e aqui as portas da Ilha do Mel FM sempre abertas para o Nucria. Muito obrigado, só tenho a agradecer pela recepção, né, por esse espaço para esclarecimento. Rede Notícias. A notícia como ela é.